Olá, estamos de volta aqui então para dar continuidade a este exemplo do Easy Life Canvas. Fico feliz que você tenha voltado, sinal que você gostou da primeira parte, que você está efetivamente interessado em desenvolver os seus projetos, em utilizar esse apoio na gestão, na organização e na colaboração das pessoas para que seus projetos tenham sucesso. Pois bem, vamos lá. Nesse tempo eu fui otimizando, fui evoluindo um pouco no nosso projeto e algumas informações foram acrescentadas. Queria aproveitar para dizer que isso é comum. Ou seja, não é porque você está executando o ciclo do Canvas, seguindo essa ordem, partindo do passo zero, aqui que é o nosso objetivo ou os objetivos do projeto, e seguindo os passos do 1 até o 8, isso não significa que você não possa ir complementando as informações, voltando e assim por diante. Então essa é uma ordem sugerida, ou seja, você pode utilizar essa ordem para a maioria dos projetos, que ela vai te ajudar, principalmente se você não tem experiência. Agora não significa que você não pode voltar, por exemplo, como eu coloquei aqui, validando com a minha família. Isso eu tinha colocado aqui nos porquês, o número 4. Abraçar quem amamos é algo que faz muita falta. Eu acrescentei aqui, beijar também, certo? Então você pode aproveitar este momento para beijar os seus familiares quando na confraternização. O que mais? Aqui eu acrescentei um benefício, número 5. Aumentar contato e troca de experiências durante o isolamento social. Então também no desenvolvimento deste projeto, nós teremos a oportunidade o quê? De ter mais contato com os nossos familiares, com os nossos amigos e até mesmo tirar um pouco o foco da parte ruim da pandemia, ou seja, de você ficar vendo muita notícia ruim e ficar com pensamentos negativos. Então vamos pensar no positivo, pensar no futuro. Acrescentei aqui mais algumas partes interessadas que nós chamamos, ou stakeholders, se você está acostumado a trabalhar com projetos, que é o quê? Os cientistas, os profissionais de saúde e o governo. Por que isso? Porque as decisões que as diversas instâncias do governo, que os profissionais de saúde, que os cientistas, que também são profissionais de saúde, mas em outras vertentes, vão tomar, vão colaborar para a decisão de manter o isolamento ou não, de termos mais tempo de distanciamento social ou não, isso vai impactar no desenvolvimento do nosso projeto. Ou seja, então eles influenciam o desenvolvimento desse projeto. E aí então, a partir daí nós vamos retomar do ponto que nós paramos. Então, uma vez que você mapeou quem são as pessoas ou as associações, as organizações que podem influenciar o seu projeto, que podem ser influenciados pelo seu projeto, pelo resultado ou pela execução do projeto, você então pode começar a mapear necessidades e expectativas. Uma das formas que a gente tem de fazer isso eu criei uma legendinha aqui embaixo, utilizando post-its de cores diferentes para as pessoas que estão apontando essas necessidades e apontando essas expectativas. E no normal você faria esse levantamento com essas entidades, essas pessoas que você identificou, ok? No nosso caso nós vamos começar com as pessoas que estão convivendo comigo na minha casa nesse momento, ou seja, eu, a minha esposa e uma das minhas filhas. E aí então fiz um primeiro mapeamento. Depois você vai ver na próxima etapa, no próximo vídeo, que nós vamos começar a trocar experiências com os demais familiares, com aqueles que toparem participar, com os amigos também que toparem participar desse projeto. Pois bem, então aqueles que estão aqui no rosa, aqui magenta, não sei exatamente que cor é essa, fúcsia, são aqueles que eu comecei a mapear. Então os primeiros têm a ver com um aspecto geral de um projeto. Envolver todos os possíveis participantes. Então isso é uma necessidade, é uma expectativa que eu mapeei. Por quê? Porque quanto mais pessoas você conseguir envolver, mais você vai conseguir aumentar as possibilidades de uma confraternização maior e que efetivamente atinge os objetivos que a gente se propôs. Ter ferramentas de comunicação à distância. Então, como nós estamos num momento de isolamento, de distanciamento social, é importante que a gente tenha ferramentas de comunicação. Pode ser um telefone, não necessariamente você precisa usar um Meetup, um Google Meet, um Zoom, um Microsoft Teams. Temos diversas ferramentas de mercado que fazem isso. Mas você pode usar o seu
telefone, você pode usar o WhatsApp com vídeo ou somente com som, sem problema nenhum, né? Entender a proposta da metodologia Easy Life. Então, como nós colocamos aqui como um dos objetivos testar a metodologia com seus familiares e amigos, é importante você entender como que essa metodologia funciona. E aí está dada a oportunidade a você, então, nesse desenvolvimento que nós vamos fazer, de entender essa metodologia. O quarto aqui já foi da minha esposa. Aprender definitivamente a utilizar a metodologia Easy Life. Aqui foi interessante porque ela já acompanha o desenvolvimento dessa metodologia, como eu havia dito a vocês, há mais de 4 anos que eu venho desenvolvendo e testando a metodologia, e hoje ela já é utilizada por muitas empresas, muitas pessoas que utilizam nos seus projetos, espalhados pelo Brasil e também alguns até em outros países, ok? Mas ela colocou aqui que é uma oportunidade de definitivamente ela aprender e começar a utilizar. Ela já participou de alguns projetos, colaborando, mas agora ela vai aprender para usar nos projetos dela também. Quinto aqui, volta para mim, um almoço na casa da minha mãe. Então a primeira proposta que eu fiz aqui é que aconteça na casa da minha mãe, porque a casa da minha mãe tem espaço, seria um lugar que comporta uma quantidade razoável de pessoas, ou é um lugar que comporta, e aí então vamos avaliar com os demais participantes que concordarem em participar desse projeto, se eles concordam que seja lá. 6. Eu estou propondo um churrasco com outras opções para vegetarianos e veganos, então para as pessoas que não comem carne. 7. Voltou para minha esposa. Diante do cenário atual, criar expectativas positivas para o futuro. Ou seja, o que ela falou como uma expectativa para esse projeto? Que, como a gente está vivendo esse momento perturbador muitas vezes, né? A gente tem sofrido bastante com o isolamento, vendo tanto sofrimento aí pelo Brasil e pelo mundo, é uma oportunidade da gente pensar positivo e pensar numa expectativa positiva de confraternização com a família, com os amigos e, portanto, melhorar a energia geral. O 8 veio para minha filha, convidar meus melhores amigos. Então ela disse que gostaria também de convidar seus melhores amigos para este momento de confraternização. 9 também é dela, formato de pool party, ou seja, uma festa na piscina. Na casa da minha mãe tem uma piscina, então é um momento também de fazer uma festa aproveitando lá a instalação e a piscina que existe lá. O 10 voltou para a esposa, que todos possam desfrutar desse momento e continua aqui aproveito para dar uma dica, você pode continuar no outro post-it, se não couber, não tem problema nenhum. Todos possam então, voltando, desfrutar deste momento sem se preocupar com organização e execução. Então aqui ela pensou principalmente o quê? Nas pessoas que normalmente vão participar da elaboração e da execução de uma festa, de um churrasco e assim por diante, e que tem que ficar trabalhando muito na hora da festa. Então isso aqui direciona para quê? Uma expectativa dela direciona para que a gente vai acabar contratando uma empresa para que isso seja feito. Então nós vamos aí buscar recursos através dos diversos participantes para que a gente não precise ter algumas pessoas da família e do grupo de amigos trabalhando lá no momento da confraternização. No 11, volta para mim, os custos devem ser rateados entre os participantes. Então aqui foi uma necessidade que eu percebi, uma expectativa, alinhando com essa expectativa da minha esposa. Então a gente buscar ratear esse custo aí para não ficar pesado para ninguém. No 12, o evento ocorrer em 2020. Então é uma expectativa minha que a gente tenha um retorno rápido aí do isolamento, desse distanciamento social e que a gente consiga realizar essa festa de confraternização ainda neste ano de 2020. E por último aqui 13, possibilitar maior contato e troca de experiências durante o evento. Durante o isolamento, perdão. Então a oportunidade de desenvolver esse projeto neste momento que estamos passando se torna também uma oportunidade da gente conversar, compartilhar momentos que acabam até nos distraindo com os nossos amigos e com os nossos familiares. Aí então no próximo passo, baseado nessas necessidades e expectativas, a ideia é que você consiga ir empacotando isso e colocando isso em entregas, em alguma coisa palpável. E aí a gente já tem bastante experiência em desenvolver projetos por mais de 30 anos, e a sugestão que eu faço normalmente para as pessoas que vão organizar um evento é que ela divida este evento em 3 momentos. Na verdade, antes do evento, ou seja, aquilo que eu tenho que preparar, durante o evento, que não necessariamente é um dia, um evento,
você estiver organizando uma festa de confraternização, como nós estamos nos propondo aqui, vai ser durante a parte de um dia, uma parte de um dia. Agora você pode ter um seminário, por exemplo, que vai durar 3, 4 dias. Então, o que eu tenho durante o evento? E de repente você pode até segmentar isso em partes, ou seja, eu posso decompor isso em dia 1, dia 2 e dia 3, por exemplo. E depois do evento. Então seria antes do evento, durante o evento e depois do evento. E aqui eu comecei a pensar em algumas coisas. De novo, quando você está elaborando o Canvas, a ideia é que todos possam colaborar nessa elaboração. Então, não é que você esgotou totalmente o assunto aqui, mas esse exercício foi feito com poucas pessoas, eu, a minha esposa e a minha filha, e aqui nesse momento de empacotar, como eu tenho mais experiência, eu acabei fazendo praticamente sozinho. Imagine que num projeto onde as pessoas têm mais experiência, as pessoas estão compartilhando essas informações e todos estão colaborando efetivamente, você vai acabar utilizando isso como uma base, essas informações de necessidades e expectativas, para que você consiga então, desculpe ser repetitivo, empacotar isso em entregas. E aí pensando então no que a gente precisaria fazer antes do evento. O Easy Life Canvas, que é o que nós estamos fazendo aqui agora. Nós vamos partir num próximo vídeo para fazer o Easy Life Kanban. Para quem não sabe o que é Kanban, aguenta um pouquinho aí que você vai saber em breve. Pensei no local da confraternização, nas compras e contratações e nos convites que vão ter que ser enviados para os participantes. Durante o evento, a recepção dos participantes, os serviços que vão ser prestados durante esse evento, as atividades de confraternização, ou seja, eu tenho serviços, por exemplo, uma empresa que a gente poderia contratar para executar o churrasco e uma empresa, por exemplo, para servir as bebidas, um serviço de ou tudo com uma mesma empresa que faça o pacote completo. Vamos precisar depois fazer um levantamento e analisar isso. E por fim, a despedida e lembrancinhas. E a ideia também que eu tive foi de alguma forma entregar uma lembrança para cada participante, para que eles possam ter lá o momento de recordar dessa confraternização no futuro. Depois do evento, a limpeza e a arrumação, a distribuição das fotos, distribuir as fotos para todo mundo, uma pesquisa de satisfação. Você poderia até falar assim, é um exagero você fazer uma pesquisa de satisfação numa festa de confraternização com familiares e com amigos. Talvez não, talvez seja interessante saber o que o pessoal gostou, o que não gostou, né? A doação das sobras, para que a gente não tenha desperdício, então se sobrar alguma coisa vamos doar para quem precisa. E as postagens em redes sociais, que aí nós vamos precisar avaliar se os participantes vão concordar com isso ou não. Fechamos aqui então o passo 5, que está relacionado às entregas. Vamos partir agora para as condições. As condições estão relacionadas a todo tipo de situação que influencia o projeto e todo tipo de situação ou condição, como o próprio nome diz, que tem algum tipo de impacto no projeto. Aqui basicamente a gente vai pensar em 3 coisas: premissas, restrições e riscos. Então, premissas são condições que a gente assume como verdadeira para fins de planejamento. Falando de uma maneira mais simples, já que nós estamos falando de um Easy Life Canvas. Você assume que algo vai acontecer, mas não tem certeza que aquilo vai se concretizar. Então, se de alguma forma aquela condição relacionada a uma premissa não se concretizar, você terá que revisitar, ou seja, você vai ter que rever o seu planejamento. Primeiro ponto. Segundo, restrição. É uma condição que de alguma forma limita ou restringe a execução das atividades do projeto. E por último, risco, a gente pode dividir em ameaça e oportunidade. Ameaça é o que a gente chama de risco negativo e oportunidade é o que a gente chama de risco positivo. Mas pode ter risco positivo? Pode. A gente tem aí na nossa cultura, principalmente latina, nós temos a ideia de que risco é alguma coisa que é sempre negativo. Eu tenho risco. Não necessariamente. Eu posso ter eventos. Um risco é um evento que pode acontecer no futuro que tem algum tipo de influência ou de impacto no seu projeto. Então, podem acontecer coisas positivas? Podem acontecer coisas positivas, sem dúvida nenhuma. O que a gente tem é o quê? É a possibilidade de identificar esses riscos
positivos ou oportunidades, sem dúvida é mais difícil. Infelizmente, a maioria das coisas que acontece acaba tendo um impacto negativo. Mas vamos lá, vamos pensar aqui, detalhando, exemplificando, fica melhor. Oportunidade, aprender algo novo durante o isolamento. Então, oportunidade é um resultado positivo. Então, é uma situação positiva. Você vai ter momentos aí de aprendizado e vai poder aprender alguma coisa nova para o seu futuro. Uma outra oportunidade que eu mapeei aqui, a metodologia vem sendo testada há mais de 4 anos, ou seja, você não vai ser cobaia da metodologia Easy Life. Nós já tivemos várias pessoas que exploraram essa metodologia, tanto em projetos pessoais como em projetos profissionais. Então você tem a oportunidade, lógico, de nos ajudar a aprimorar isso, mas não é alguma coisa que a gente não saiba e que não tenha comprovado de que efetivamente funciona. Terceiro, ameaça e um risco negativo, então, o isolamento se estender por muito tempo. Então, como nós colocamos aqui uma expectativa do evento ocorrer ainda em 2020, tomara a Deus que não, mas pode ser que se estenda por muito tempo. Então, pode até acabar, um ponto é acabar atrasando o projeto, outro ponto é acabar desmotivando as pessoas, até pelo cenário que pode ser construído, o que pode acontecer, o que a gente pode ser submetido nesse futuro a curto ou a médio prazo. Quarto, participantes entrarem em crise financeira. É uma realidade. Então a gente tem um impacto, né, econômico muito forte com essa pandemia. Então, será que todos vão poder participar e colaborar financeiramente? Quinto, uma ameaça. Minha mãe vender a casa. Então minha mãe está num momento que ela está pensando em vender a casa dela. Então é uma ameaça real. Se ela vender a casa, a gente definir que vai fazer essa confraternização na casa dela, nós vamos ter que pensar num outro lugar, ou seja, a gente chama isso de contingência. Então eu vou ter que pensar numa contingência caso esse risco aconteça. Perdão. Outra ameaça, desistência de alguns participantes, não necessariamente por um motivo econômico, mas não sabe por quê, eu não vou poder participar, ou ter um outro compromisso no mesmo dia, quando a gente voltar aí a trabalhar, ter nossa atividade social normal, sabe-se lá o que vai acontecer. Então é importante a gente considerar isso, certo? Que alguns podem desistir. Oportunidade, voltamos para um aspecto positivo, a pandemia amenizar e o retorno acontecer rapidamente. Também tá vendo? Esse dá para entender bem o que é um risco positivo. Então a gente tem uma perspectiva hoje de alguns meses para que a gente possa voltar à atividade normal, a ter contato social normal, ou quase normal, né? Que o mundo talvez tenha o próprio nome que nós demos aí, um novo mundo. Nós demos esse nome para o projeto. Então, nós vamos viver uma realidade provavelmente diferente do que a gente vivia antes da pandemia. Praticamente certeza. Então, você retornar rapidamente pode ter um aspecto positivo. Por quê? Porque a gente consegue fazer logo. Então, vamos pensar. Agora, deixa eu aproveitar para dar um outro gancho. Não necessariamente acelerar um acontecimento ou acelerar a execução de um projeto, principalmente no mundo profissional, nem sempre isso é positivo. Então pode ser que isso, se antecipar demais, acabe atropelando algumas atividades. Isso aqui é uma coisa mais simples. Mas num ambiente profissional, numa empresa, isso pode ser tanto positivo como negativo. Oitavo, uma restrição, distanciamento social. Ou seja, não vamos conseguir fazer uma reunião, todo mundo, para organizar essa festa de confraternização. Vamos encontrar num bar, num restaurante, vamos encontrar na casa de alguém para planejar isso. Vai ser mais complicado, porque nós estamos nesse momento de isolamento. Uma outra restrição, nós estamos vivendo uma sobrecarga de uso na internet. Então a gente pode ter dificuldade de algumas pessoas participarem de reuniões que a gente vai agendar para esse projeto, utilizando recursos de reuniões virtuais ou remotas, se você preferir, que alguns têm problema de conexão. Quem está trabalhando em home office ou quem fez algum tipo de reunião familiar utilizando esse tipo de ferramenta, já sentiu essa dificuldade, que é uma sobrecarga nas comunicações por internet. Uma outra restrição, alguns participantes com pouca habilidade com tecnologia. Então, numa próxima etapa, nós vamos utilizar um Canvas online. Vou apresentar para vocês uma ferramenta que nós criamos, o Guilherme Xavier, meu parceiro aqui, na autoria do método, da metodologia toda, nós criamos uma metodologia no ambiente Google, que é gratuita, tá? Para você poder construir
esse Canvas e nós vamos usar esse recurso online para a pessoa poder colaborativamente, ou seja, todo mundo ao mesmo tempo alimentar essas informações. Agora, certamente alguns têm mais dificuldade que os outros. Então, aí a gente parte para uma premissa que é a seguinte aqui, que foi um gancho dessa restrição, quando eu estava elaborando isso, que os mais experientes com tecnologia vão colaborar, continuando aqui, e ter paciência para orientar aos demais. Então, aqueles que têm mais experiência, que têm mais habilidade no uso das tecnologias, precisam colaborar. E aí eu aproveito para deixar um gancho aqui para que você, se resolver conduzir com a sua família este projeto, com esse nome ou com outro nome, como você preferir, que você não crie um momento de conflito com a sua família. Então nós estamos todos com os nervos um pouco à flor da pele, mais do que o normal quando a gente está no nosso dia a dia, na correria. Então, apesar de estarmos ficando dentro de casa, é uma situação de pressão psicológica muito forte. Então, por favor, a ideia de construir toda essa metodologia e a ideia de disponibilizar nesse momento essa oportunidade das pessoas utilizarem isso, não só para aprender para outros projetos, mas para terem um momento de harmonia, de confraternização com a família, foi justamente para que a gente colabore a ter uma energia positiva, a ter momentos de alegria e de descontração. Não vamos utilizar isso como um ponto de discórdia na família. Vou ficar chateado depois se alguém me falar, puxa, acabei brigando com a minha família na hora que estávamos construindo o Canvas. Não façam isso, por favor. E mais uma ameaça, então, que está nessa linha, conflito familiar durante o projeto. Então tomem cuidado com esse risco negativo ou essa ameaça. E a última premissa, todos vão se esforçar para aprender e colaborar. Então, reforçando, isso não esgota o assunto. Isso foi um ponto de partida que vocês vão perceber depois, que com a participação das demais pessoas, nós vamos conseguir incrementar isso, ou seja, cada um vai dar a sua participação, vai colocar mais informações e eventualmente até a gente vai tirar alguma dessas coisas, não tem problema nenhum também. É uma construção coletiva, colaborativa. E o como? O como eu vou afastar um pouquinho aqui. A gente pensa orientado em entregas. O que é isso? Nós pensamos primeiro nas entregas, então o que eu fiz? Eu repeti as entregas que a gente tinha aqui, coloquei aqui um antes do evento, ok? E fui colocando aqui na mesma cor do post-it de lá propositalmente, fui colocando as primeiras entregas. Eu não simplifiquei as demais entregas aqui para gravar o vídeo, mas depois quando nós desenvolvemos o curso aí com os outros vídeos, você vai conseguir ver como é que isso seria detalhado. Mas aqui para exemplificar o Easy Life Canvas. Então nós vamos elaborar o Easy Life Canvas em papel, que é isso que eu estou fazendo aqui nesse vídeo. Depois eu vou utilizar um aplicativo, num próximo vídeo, que se chama Post-it, que existe para qualquer ambiente de celular, que você consegue fotografar esse Canvas aqui em papel e ele carrega automaticamente no Trello, que é uma outra ferramenta que nós vamos usar, que também é gratuita. Você não vai precisar pagar nada, tá? Tem lá os seus pacotes pagos, mas você consegue utilizar com recursos muito bons, num nível de controle muito bom, o Trello, sem precisar pagar. Criar o Easy Life Canvas no Google. Então nós vamos também, aqui é uma coisa meio paralela, vou fotografar, aproveitar esse Canvas depois com o Post-it, mas nós vamos fazer o quê? O Easy Life Canvas no Google, que você também vai poder fazer e também é gratuito. Compartilhar o Easy Life Canvas com os participantes para que todos possam ajudar a melhorar essa proposta e aprimorar então, que seria esse próximo passo, com todos participando, lá no ambiente Google. O Kanban. Não vou explorar muito, que nós vamos voltar nisso depois. Vou ajustar o quadro Trello após a carga do aplicativo, ou seja, quando você tira a foto aqui com o aplicativo Post-it, muitas vezes ele desconfigura, ele não entende algumas palavras, porque depende da sua letra e tal, ele não vai conseguir interpretar. Então você entra lá no quadro depois e faz ajustes. Nós vamos gravar um vídeo sobre isso também. Compartilhar o Easy Life Kanban com os demais participantes e distribuir as tarefas. Então o Kanban a gente vai usar para controlar. O Canvas a gente usa para fazer uma concepção inicial, um planejamento inicial e colaborativo, ou seja, com todo mundo participando. O Kanban é uma ferramenta de controle,
para que a gente saiba o que nós ainda temos para ser feito, o que está se fazendo agora e o que já está pronto. Explico melhor no próximo vídeo. E vamos distribuir tarefas. Local de confraternização. Primeira coisa para definir o local, apesar de eu ter feito uma sugestão aqui, é a quantidade de participantes. Então, dependendo da quantidade de participantes, um determinado local não vai comportar. Então, teria que se definir, a partir da quantidade de participantes, os requisitos para esse local, e aí colaborando com isso outras informações também dentro daquelas necessidades e expectativas, pesquisar locais que atendem a esses requisitos, votar entre os participantes, isso eu acho importante. Aqui eu vou ensinar um outro recurso para vocês quando nós chegarmos lá, que é o Google Forms, que também é uma ferramenta gratuita. Você pode fazer testes, pesquisas com ele e nós utilizamos bastante esse Google Forms. E aí teremos o local definido. Por fim não, quase fim, tem um convite. Compras e contratações, vamos pesquisar fornecedores, contratar fornecedores e outras compras aqui. Eu generalizei porque ainda não sabemos muito o que vai ser necessário, dependendo do que os demais participantes pedirem. E o envio dos convites. Então aí teríamos depois aqui mais para baixo, durante o evento e depois do evento. E aí, para simplificar aqui, para a gente fechar o quanto, ou seja, quanto isso vai custar, eu separei em lembranças, que seriam essas lembranças para o pessoal levar para casa, os serviços que vão ser contratados e materiais e insumos. Aqui em materiais e insumos eu incluo comida, bebida, dependendo como isso for contratado. Ou seja, pode ser que a gente contrate, como eu falei, uma empresa que faça essa contratação, que faça essa prestação de serviço, que faça o pacote completo, ou seja, faz o churrasco, comida, bebida, garçom, serviço e tudo mais. De repente tem até algumas empresas que têm a parte de entretenimento, ou seja, vamos planejar, vamos executar algumas atividades de confraternização que está aqui dentro do evento, que a gente passou atividades de confraternização, é o nosso 2.3, ok? E aí então a gente vai depender dessas definições para que a gente consiga fechar efetivamente o custo e o que mais vai precisar ou não. Nós fechamos uma primeira ideia do Canvas, lógico, tem muito mais coisa para ser elaborado. Eu queria aproveitar para compartilhar com você que nós estamos lançando, vai estar disponível na Amazon agora no dia 15 de maio, este livro, que é um livro que explica como utilizar toda essa metodologia, Easy Life Canvas e o Easy Life Kanban. Vale a pena dar uma olhadinha, não é caro, e se você não quer comprar o livro, você vai conseguir usar do mesmo jeito. E quero me colocar à disposição, vou deixar aí no site, no canal do YouTube, nos lugares que nós vamos disponibilizar esse vídeo, o meu contato. Se você precisar de ajuda, estou à sua disposição. E aí quem já foi meu aluno e quem trabalha comigo sabe que meu slogan é: se você não consegue resolver sozinho, peça ajuda para o gordinho. Então, tenho a maior satisfação de colaborar com as pessoas e queria reforçar uma coisa muito importante. Apesar de eu ter mostrado aqui para vocês um livro, esse livro não vai nos deixar milionário, nem eu nem o Guilherme, ok? Esse livro foi criado, essa metodologia foi criada, como eu falei no começo do primeiro vídeo, para colaborar com as pessoas. Eu quero que vocês acreditem nisso, porque eu estou falando do fundo do meu coração, e eu estou arrepiado agora falando isso. Isso foi construído para ajudar as pessoas a serem mais felizes, a terem uma vida mais fácil. Por isso que nós demos o nome de Easy Life. Para quem não sabe, Easy Life em inglês significa vida fácil. Então, facilitar a vida das pessoas, não na malandragem, mas no sentido de você aproveitar recursos, conceitos, práticas de gestão de projetos que são utilizados com sucesso no mundo profissional, também nos seus projetos profissionais. E que aqueles que quiserem levem essas práticas também para o seu ambiente profissional, porque acreditem, funciona. Proteção e saúde para você e sua família é o que eu desejo. Tanto agora durante a pandemia, como se você estiver assistindo isso depois da pandemia, que continue tendo muita proteção e saúde. Um beijo no seu coração e até o próximo vídeo.